além da correção de alguns exercícios do Cuco, nós também vamos falar um pouquinho sobre o último assunto do segundo bimestre, que está relacionado à agropecuária, que é aquela atividade que eu enviei na semana passada, tá? Então vamos começar pelo desafio do Cuco aí. A primeira questão está falando sobre a Venezuela, que é um país vizinho ao Brasil aqui na América do Sul, e esse país ele enfrenta uma grave crise de cunho político, de cunho econômico. A Venezuela já foi um país de economia mais sólida, né? A, esse país, a principal atividade econômica da Venezuela está relacionada à extração do petróleo, tá? Ela faz parte dos países que são os grandes exportadores de petróleo. Inclusive, é uma organização, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Para que serve essa organização? Ela foi criada lá na década de 60. É um cartel. Cartel, galera, é uma organização, né, uma forma de se estabelecer o valor de determinada mercadoria por todos aqueles que são os fornecedores da mercadoria. Então, os países que exportam petróleo e fazem parte da OPEP, eles estabelecem o valor do barril do petróleo. Tipo, $50 está o barril de 90 litros de petróleo. A OPEP estabelece isso. Não há, por exemplo, a questão da livre produção. Eu vou produzir bastante petróleo, vou extrair bastante petróleo, porque uma das consequências quando você aumenta a oferta é a queda do preço. Então, esse cartel, os países que fazem parte falam, não, a gente precisa reduzir a produção para manter o preço num patamar que seja interessante para a gente, tá? O Brasil, apesar de ser um país que exporta petróleo, ele não faz parte da OPEP, tá? A gente não tem poder de decidir o valor do barril do petróleo. Mas no mercado internacional, isso é decidido pela própria oferta. Então, tipo, você está oferecendo petróleo a $50, o valor do petróleo que o Brasil exporta não vai ser muito diferente, tá? Então, um dos problemas da Venezuela é que o preço do barril do petróleo nos últimos 10 anos apresentou algumas oscilações para baixo. Ou seja, a economia que dependia da exportação de petróleo, né, quase que exclusivamente, ela vai sofrer um baque, justamente porque o preço do petróleo cai. Deixa eu permitir aqui a pessoa. Então, entre as consequências da crise econômica e política na Venezuela, aqui no enunciado ele fala do aumento da pobreza, a hiperinflação, ou seja, o preço das mercadorias cresce muito de maneira descontrolada, e o processo de emigração. Muitos venezuelanos estão fugindo. Vocês já devem ter ouvido falar dos refugiados venezuelanos que foram para a Colômbia ou que estão vindo para o Brasil. Alguém sabe o estado que mais recebe venezuelanos por ser vizinho daquele país? Lá na região norte? Pode escrever aí no chat, quem souber. Bom, o estado que mais recebe refugiados venezuelanos é o estado de Roraima, que fica na fronteira com a Venezuela, né? E depois você pega o Atlas, dá uma olhada para ver a localização, e lá de Roraima, esses venezuelanos eles estão se dispersando pelo território brasileiro. Só que nesse momento, né, já de alguns anos de crise econômica no Brasil, a chegada de refugiados ela ajuda
ela não acaba não oferecendo muitas oportunidades para essas pessoas, tá? Então, a alternativa correta aí, qual é? Baseado no que eu expliquei. Escreve aí no chat. Espero que vocês já tenham feito esses exercícios antes da aula, né? Eu vou lendo aqui, ó. Os países que mais recebem refugiados e imigrantes da Venezuela são, respectivamente, China, Brasil e Rússia? Não. China e Rússia ficam em outros continentes. Para os refugiados se deslocarem, principalmente os refugiados mais pobres, eles geralmente procuram países vizinhos. E os dois principais países vizinhos da Venezuela são Brasil e Colômbia. A Colômbia recebeu mais venezuelano que o nosso país. A crise foi agravada pela ineficiência do governo interino, comandado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos apoiam o Juan Guaidó, que é um dos políticos que se autoproclamou presidente da Venezuela, mesmo a Venezuela tendo um presidente eleito, entre aspas, democraticamente, né, porque há suspeitas de fraude eleitoral, que é o Nicolás Maduro, o atual presidente da Venezuela. Então, há apoio dos Estados Unidos ao opositor do Nicolás Maduro, mas não há um governo interino comandado, né? Os Estados Unidos não governam a Venezuela diretamente. A alternativa C, ela parece mais agradável, né? O colapso econômico, ou seja, a economia pifou. Isso teve início em 2014, com a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, sendo o petróleo o principal produto de exportação. C de Corinthians campeão, que a gente ainda acredita que vai acontecer. Beleza? A PDVSA é a empresa estatal da extração de petróleo na Venezuela. Ela sofre problemas de corrupção, assim como a Petrobras aqui no Brasil sofria e acredito que ainda sofra. Então não há uma boa gestão, né? Na verdade, tem muito dinheiro aí que foi desperdiçado e desviado, que era oriundo do petróleo. E não é a Rússia e a China que apoiam o Guaidó. Na verdade, Rússia e China apoiam o Nicolás Maduro, né? Aliás, Rússia e China são dois grandes compradores de petróleo, principalmente a China é um grande comprador de petróleo da Venezuela, tá? Tudo bem, pessoal? Se acharem que está rápido demais ou confuso, podem parar, podem pedir alguma coisa. A China só tem carvão? Não, a China tem outros recursos. Há petróleo na China, mas o carvão mineral é o recurso mais abundante, né? Só que como a economia, e aí isso já vai valer para outra questão, como a economia chinesa é uma economia em crescimento, ela consome muita matéria-prima, ela consome muitos recursos naturais, né? Então, o que ela tem de recurso não é suficiente, ela importa de outros países. Em 2018, o Brasil criou 529 mil empregos, né? Foi o primeiro crescimento nos últimos 3 anos e o melhor saldo em 5. Mas a taxa de desemprego continua alta, 12,4% no trimestre encerrado em fevereiro de 2019. Sobre o desemprego no Brasil, é correto afirmar que. Então, agora a gente está mudando de assunto, tá? Antes de ler as alternativas, pessoal, é importante a gente distinguir dois tipos de desemprego. Existe o desemprego estrutural ou tecnológico e o desemprego conjuntural ou temporário, tá? Aliás, lembre-se de estar com o caderno aí do lado para fazer algumas anotações. O desemprego estrutural ou tecnológico ocorre quando a vaga de emprego ela é fechada, porque aquela atividade que era realizada por uma pessoa passa a ser realizada de maneira automática, seja por um sistema, por um software,
seja por um robô, seja por uma máquina. Um exemplo clássico disso na nossa região é o desemprego provocado pela mecanização da colheita da cana-de-açúcar. Isso gerou desemprego estrutural, ou seja, uma vez que o usineiro ou fazendeiro substituiu os boias-frias pela máquina, ele não vai voltar a oferecer emprego como boia-fria para aquelas pessoas, certo? E o desemprego conjuntural ou temporário, ele é um desemprego que está relacionado a crises econômicas. Né? Há algum tempo já, desde 2016, 2014, a gente vive uma crise econômica séria. Né? Ou seja, o desemprego nesse período aumentou. O que se espera? Quando a economia consegue retomar, né? Ou seja, os empresários ficam animados, investem, o mercado consumidor volta a crescer, empregos vão sendo criados, o desemprego conjuntural ele diminui, né? E a economia volta a crescer. A gente aí está sofrendo a combinação de 3 crises, né? Uma crise política, uma crise econômica e uma crise de saúde pública. E a gente precisa estar atento, porque não há previsões que isso melhore a curto tempo, a curto espaço de tempo. Então vamos ver lá. Sobre o desemprego no Brasil, é correto afirmar que alguém quer arriscar uma alternativa? Pode escrever no chat aí. É a B, a C, a D. A. Se deve ao baixo crescimento econômico, que não estimula os empresários a contratarem e reduz a confiança e o poder aquisitivo dos consumidores. A, 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 a falta de incentivo para o crescimento econômico, né? Às vezes o Estado ele para de ser um participante, um investidor da economia, isso não vai estimular, isso vai gerar uma desconfiança. Quem tem dinheiro fala, eu não vou apostar nesse momento. Tipo, imagina você, e a gente tem casos aqui na cidade, você está investindo em empreendimento, um bar, um local para prática de lazer, uma academia, sei lá. Imagina você fez esse investimento e aí eclode a pandemia. Você não pode fazer o seu empreendimento funcionar. Quando que você vai ter o retorno desse investimento que foi feito? Até agora não há, né? Os lugares estão fechados. Então imagina quem investiu. Ele vai ter prejuízo durante todos esses meses fechados, correto? Então, essa falta de confiança de quem tem o capital para investir, né? Depois que explodiu a pandemia, menos ainda. Vou abrir um negócio na pandemia. Só se for um negócio que realmente seja essencial. Comida, por exemplo, entrega. E aí é a chance do cara crescer. Mas ele vai concorrer com mais pessoas. Então, nessa situação, você tem quem tem o capital, o empresário não vai querer investir, né? E o consumidor, ele também, preciso poupar dinheiro porque eu não sei até quando eu vou ter emprego. Quando não, a pessoa já está sofrendo com o desemprego. Então, a alternativa A, ela é correta. Vamos ver as outras rapidinho. A indústria continua sendo o setor da economia que mais emprega? Não. A economia brasileira ela já está baseada no setor terciário, comércio e prestação de serviços, ok? Os jovens que estão entrando no mercado de trabalho são os menos atingidos? Pelo contrário, os jovens já há muito tempo são os mais atingidos pelo desemprego, né? A tal da falta de experiência. No entanto, né, nós temos uma situação nessa situação de desemprego, de crise, aumenta muito o desemprego entre os adultos, mas surge aí, e eu acho de certa forma é uma questão de aproveitar a mão de obra barata, surge vaga de estágio, né? Ou seja, o estagiário ele não tem nenhuma proteção social em relação a fundo de garantia, previdência, férias, enfim.
e ganha um salário menor do que um indivíduo adulto que estaria contratado. Então, a gente acompanha. Muitas vezes, quando ocorrem crises, muitos empresários aproveitam para diminuir os custos, ou seja, ele manda o pessoal embora e aí ele contrata estagiário. E depois não efetiva esses estagiários, né? Dá uma falsa sensação que as coisas estão bem, quando não estão. Há um crescimento maior na criação de postos de trabalhos formais com carteira. Não. Numa situação de crise, as pessoas vão para o emprego informal, né? Ah, eu vou fazer algo aí, fazer bolo de pote para vender, né? É lógico, a pessoa está empreendendo, só que se ela ficar doente, ela não tem nenhuma seguridade de licença saúde, por exemplo, tá? É, o famoso bico, bem lembrado, Christian. Não há registro de desalentados, ou seja, pessoas que desistiram de procurar emprego. Ah, pessoal, muitas vezes o indivíduo, depois de 2 anos oficialmente desempregado, só fazendo bico, chega um momento que ele para de procurar emprego, tá? Então, a alternativa A é a correta. 3 está falando sobre a matriz de transporte no Brasil, ela é considerada inadequada para o tamanho do nosso país, né? Mas existe aí um plano de recuperação e de investimento em outras modalidades de transporte. Primeiro, qual é a modalidade de transporte predominante no nosso país? Aqueles que envolvem um meio rodoviário, né? A Flávia falou aqui o carro, mas também o ônibus, o caminhão. O Brasil é um país que depende dos caminhões. Vídeo o que aconteceu em 2018 lá com a greve dos caminhoneiros. O país parou. Inclusive outros meios de transporte, como os aviões, né? O combustível não chegava de caminhão nos aeroportos, não tinha como os aviões reabastecerem, e aí os aviões também, os aeroportos pararam, alguns deles. Então, o Plano Nacional de Logística e Transporte pretende aumentar no Brasil a participação de outros meios de transporte. Então, hoje, a gente tem por volta de 70% do transporte de carga e passageiro feito por rodovias, né? Então, o PNLT, ele precisa incrementar o uso de ferrovias, como o Christian está comentando aqui, e do transporte hidroviário, seja ele por rios, seja por navegação, tá? Marítima, chamada navegação de cabotagem, que fala aqui na alternativa aí. Navegação de cabotagem é entre portos, tipo, o navio sai do Porto de Santos carregado de automóveis e leva esses automóveis lá para o Porto de Suape, no estado de Pernambuco, viajando pelo litoral, né? É uma forma de transporte que vai ser mais interessante do que levar esses automóveis de caminhão cegonha, correndo risco de acidentes e outros problemas durante a viagem, tá? Então, a alternativa correta aí: incrementar o modal ferroviário, principalmente no setor de passageiros, com investimentos exclusivamente municipais e particulares. Não, né? Aliás, para construir ferrovias demanda um grande investimento e muitas vezes o Estado, o governo federal precisa participar. Incrementar o transporte aéreo, pois, embora tenha ocorrido um grande crescimento no setor de passageiros, há uma retração constante no transporte de cargas. Não, o transporte de cargas por avião também cresce. Só que as cargas que são transportadas por avião são cargas de volume pequeno e de alto valor. Por quê? É um meio de transporte caro, né? Você transportar qualquer coisa por avião vai fazer com que o produto final fique muito caro. Então, tem que ser algo que vale a pena ser transportado por avião. Tipo, o seu produto que você, a sua mercadoria que você pediu na China não vai vir de avião. Para aquele preço ser atrativo, ele tem que vir para um meio de transporte mais barato. No caso, o navio. E aí demora mais tempo para chegar.
reduzir a participação do modal rodoviário e ampliar os modais ferroviários e hidroviários. Muito bem, D de dentinho do Corinthians, como o Christian está escrevendo aqui. E a Flávia também acertou, muito bom. E, reduzir o transporte de passageiros, no modal aquaviário. Pessoal, no Brasil, transporte de passageiros via aquática ocorre especialmente lá no norte, né? Onde a presença de transporte rodoviário é menor. Né? Os rios ali eles são usados como via de transporte, inclusive perigosos, né? Aquelas embarcações que percorrem o rio Amazonas, muitas vezes lotadas, sofrem acidentes, naufrágios, em que muita gente acaba morrendo afogada nesses acidentes. 4. Sobre a globalização, assunto que você deve ter estudado no ano passado. Considere as seguintes afirmações. Se bem que a gente falou de globalização no bimestre passado, a respeito de comércio externo, né? Uma característica bastante emblemática no fluxo de capitais especulativos de curto prazo é que, em busca de alta lucratividade, esses capitais movimentam-se com grande rapidez pelo setor financeiro mundial que está conectado online. Isso, gente, capital especulativo é aquele que o cara que tem o investimento, ele não é um investimento de longo prazo, não é um investimento direto. Eu vou investir no Brasil, eu tenho uma fábrica de bicicletas, eu vou construir uma fábrica de bicicletas em Jardinópolis. Esse investimento ele demora para dar retorno. Se eu quiser investir e ter um retorno a curto prazo, eu posso comprar ações de empresas brasileiras na Bolsa de São Paulo. Só que a qualquer notícia que aquela ação pode se desvalorizar, eu vendo aquela ação para eu não perder dinheiro. Então, o capital especulativo é meio como um apostador num cassino. Ele vai colocando dinheiro, né, nas máquinas, nos jogos que ele acredita que tem retorno. Agora, na hora que ele percebe que ele está perdendo dinheiro, ele tira o dinheiro daquela mesa e vai para outra. Né? Só que isso é problemático, porque isso não permite, por exemplo, eu vendo ações da minha empresa na Bolsa de Valores para eu conseguir capital. Que no momento, tem gente comprando ações, a minha empresa está valorizando. Só que aí uma notícia ou capital especulativo pega e tira o dinheiro da minha empresa, né? Vende as ações, desvaloriza a minha empresa. Então eu não consigo planejar. Eu ia planejar um crescimento da minha fábrica, mas o capital especulativo fez com que minha fábrica, ou minha empresa, valesse menos, e aí eu fico refém da vontade, né, desses especuladores, desses investidores que fazem especulação. Os capitais especulativos são favoráveis à economia de um país a longo prazo, pois as aplicações são direcionadas para a poupança interna desse país. Falso, né, pessoal? Capital especulativo é curto prazo, ou seja, o cara põe, ganhou, beleza. Se não ganhou, ele tira e vai para outro lugar. Então, a 1 é correta, já não pode ser nem a C nem a D. Os grandes conglomerados... Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam, hein? Pelo amor de Deus. Os grandes conglomerados financeiros possuem empresas coligadas que atuam em todos os setores das finanças, como investimentos, empréstimos, seguros, câmbios, estão presentes nas principais economias do mundo. Sim, né? Ou seja, os grandes bancos, eles têm os seus tentáculos, né? Tem empresas menores que pertencem a elas, que vão aí, tipo, empresta dinheiro para quem é do mundo rural, empresta dinheiro para o setor da produção industrial, empresta dinheiro para a população mais pobre, tá? Hoje a gente vive, Flávia, o capitalismo financeiro, né? Quem tem o poder sobre a economia mundial de fato são as instituições financeiras, são os grandes bancos, tá? Então, a agricultura, a pecuária, a indústria, o comércio,
todo mundo está na mão do setor financeiro, ok? As famílias, você tem um empréstimo no banco, o banco já manda na sua vida, né? Então, a alternativa correta aí, alternativa B de Bosque. Por que as alternativas estão erradas? A 1 é correta e a 3 é correta. Alternativa B. A 1 está falando que esse capital especulativo ele se movimenta pela conexão online. Ou seja, ó, se eu quiser abrir um aplicativo aqui, comprar ações enquanto eu estou dando essa aula, eu compro e vendo no mesmo momento. Valorizou. Vocês já devem ter visto propaganda de trade, né? Aqueles aplicativos que você aposta se vai subir ou diminuir lá o valor de uma moeda ou de uma ação. Vocês já não viram isso? Então, isso é capital especulativo, tá? Isso funciona aí no mundo online. Então, B de bucho. E, rapidinho, essa aqui está falando sobre a emissão de gás carbônico, né? Os efeitos que isso provoca na natureza. E os países que mais emitem CO2. Os países que mais emitem CO2 são as nações mais ricas e industrializadas do planeta. Quais são? Alemanha e Portugal? A Alemanha até poderia ser, Portugal não. Canadá e Espanha, apesar de serem desenvolvidos, não são países tão industrializados assim. México é um país que emite bastante, o Japão também, mas não são os que emitem mais. Brasil é um grande emissor, principalmente pelas queimadas. A Coreia do Norte, não. Os Estados Unidos e a China, sim. Os Estados Unidos e China são as duas nações mais industrializadas, as duas nações mais ricas e as duas nações que mais emitem gases estufa para a atmosfera. Beleza? Então, as 5 primeiras perguntas do desafio do Cuco, elas foram corrigidas agora, tá? Tenho certeza que a maioria de vocês vai para a segunda fase e vão dar conta, né? Não são assuntos tão difíceis assim. Quem tiver dúvida, se não quiser perguntar agora, pode mandar pergunta lá no privado, no WhatsApp. E a partir de então, a partir desse momento, a gente vai falar um pouquinho da agropecuária no Brasil, né? Que é um assunto muito vasto, importante, mas que a gente não vai conseguir esgotá-lo por inteiro, né? Temos aí mais alguns minutos. Então, uma das perguntas que eu fiz na atividade era a partir desse mapa do Brasil no século XIX, você, usando a legenda, você me apontar quais são os produtos agrícolas no Brasil. O que é um produto agrícola, galera? É um produto ou são espécies vegetais que nós cultivamos, ok? Nós domesticamos aquelas plantas e passamos a cultivá-las. Então tem aqui café, mate, cacau, fumo, algodão, ouro e diamante, drogas do sertão e borracha, cana-de-açúcar, pecuária, e aí as linhas são ferrovias, o limite entre os estados atuais e onde haviam cidades e vilas. Ou seja, o que interessa é o que está colorido, tá? O que não é produto agrícola aí nessa lista? Pecuária não é produto agrícola. Pecuária é criação de animais, tá? Toma cuidado. Uma das coisas que os alunos, mesmo no ensino médio, confundem é agricultura e pecuária. Pecuária é criação de animal, agricultura, cultivo de vegetais, ok? Outra coisa que não é agricultura, é extrativismo. Muito bem, Raíssa. Drogas do sertão e a borracha, que predomina aqui na região Amazônia no século XIX, são resultados do extrativismo. Ou seja, não foi o homem que plantou. Aquilo está presente na natureza e o homem faz a coleta, né? O homem,
pré-histórico era um homem coletor. Ele ficava circulando, procurando no espaço recursos para sua sobrevivência. Só que isso gastava muita energia, por isso que eram nômades. Na história, quando a gente olha a passagem do nomadismo para o sedentarismo, a revolução do Neolítico, é o momento que o ser humano percebe que se ele pegar lá a semente de determinada planta e colocar na terra, daqui a algum tempo aquilo ali vai crescer e vai alimentar ele. E aí ele para de ficar procurando comida no espaço e fala, não, eu vou cercar aqui um espaço, vou limpar ele, tirar a vegetação nativa e vou começar a plantar o meu próprio alimento. Essa revolução aí, ela permitiu um saldo do desenvolvimento na humanidade, tá bom? Mas até hoje a gente pratica a coleta ou extrativismo vegetal. Só que, do ponto de vista econômico, a agricultura é bem mais interessante. Tanto é que, por exemplo, a borracha, que é um produto, a seringueira, que é uma árvore típica da floresta amazônica, e que é a matriz lá do látex, hoje se cultiva seringueira em outros estados brasileiros, como o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo hoje é o maior produtor de borracha, e não nenhum estado lá da região norte onde as seringueiras estão presentes na natureza, tá? Ou seja, a gente consegue produzir mais fazendo isso por meio do cultivo e não da extração. Então, como bem disse a Raíssa, drogas do sertão não são, ouro e diamante também não, Flávia. Ouro e diamante é extração mineral, a gente não planta ouro e diamante, né, turma? Então, o que sobrou aí, que é resultado da agricultura, é o café. O mate, ele já foi extraído, né, por meio da extração vegetal, mas hoje se cultiva essa planta. O cacau também já foi fruto do extrativismo. Hoje nós temos plantações de cacau, em especial lá no sul da Bahia. O fumo e o algodão também, ok? Então, a resposta correta lá da atividade, além da cana-de-açúcar que está aqui embaixo. Então, cana, café, mate, cacau, fumo, algodão, são exemplos de produtos agrícolas, ok? Que nós cultivamos e que foram importantes aí para o desenvolvimento da economia do Brasil. Bom, a hora que eu estava falando aí da mudança do homem coletor para o homem sedentário, eu falei de cercar, né? Ou seja, a partir do momento que o homem falou, ó, esse pedaço de terra aqui que eu estou plantando, ele é meu, e ele fez valer da sua força para que outras pessoas não se apropriassem daquilo, a gente inventou a propriedade privada, né? E a propriedade privada, ela existe até hoje. E no caso do nosso país, a propriedade privada, a distribuição de propriedade privada, ela é extremamente desigual, ok? Então, esse mapa, você já deve ter visto nos livros de história, que é o mapa das capitanias hereditárias. Para quem não se recorda, quando o Brasil foi descoberto, né, depois que Portugal decidiu realmente colonizar, povoar o Brasil, a estratégia utilizada por Portugal foi terceirizar, ou seja, o que a coroa fez? Alguns nobres, militares, né, algumas famílias próximas à coroa portuguesa se tornaram donatárias de capitanias, ou seja, o rei confiou a 15 famílias grandes extensões de terra no que vinha a ser a colônia, né, portuguesa na América. Então, cada uma dessas cores aqui representa como se fossem, né, aqui em Jardinópolis a gente sabe, loteamentos, né? Só que não foi um loteamento que foi comprado, ele foi dado a quem era parça do rei de Portugal, da coroa portuguesa. Só que, galera, terra é um bem estratégico. É da terra que a gente produz alimentos.
E alimentação é algo essencial na nossa sobrevivência. Ou seja, quem tem acesso à terra tem influência econômica, tem influência política, ok? Então, esse sistema que foi iniciado lá nas capitanias hereditárias de acesso à terra, ele privilegiou alguns e excluiu um monte, ok? Não é que só deu certo em São Vicente, Pernambuco, mas foram duas capitanias de maior dinamismo econômico, viu, Christian? Que se destacaram mais. Se a gente for pensar, por exemplo, na atividade nesse período que era a principal, que era a produção de cana-de-açúcar, ela vai acontecer bem aí no litoral, desde o litoral da Bahia até o litoral ali do Rio Grande do Norte, tá? Mas se destacava pela produção, sim, a produção em Pernambuco e, de certa forma, a produção aqui em São Vicente também, tá? Mas a questão dessa distribuição de terras para os donatários gerou essa desigualdade no acesso à terra. Poucos tiveram acesso a muita terra. Gente, isso aqui tem a dimensão de estados, enquanto muitos foram excluídos. É lógico que um indivíduo só e sua família, ou seja, um donatário, ele não era capaz de ter controle sobre todo um território, né? Então, ele também cedeu terras a pessoas de sua confiança. Eram chamadas sesmarias. Ou seja, eu sou donatário lá de Ilhéus, tenho uma filha, mas eu não consigo ocupar determinadas partes da minha capitania e eu quero ceder a quem tiver capacidade de investir, eu quero ceder um pedaço de terra. Então, para isso, eu vou casar minha filha lá com um importante investidor, um importante empresário, que vai receber uma sesmaria, ou seja, um grande lote de terra para desenvolver economicamente aquilo, tá? Robson? Não entendi, Flávio. Enfim, então essas sesmarias também eram grandes lotes de terra, né, que ajudou a criar essa estrutura latifundiária, ou seja, grandes propriedades rurais onde a agricultura, especialmente a agricultura da cana, foi se desenvolvendo, tá? E essa estrutura desigual ela foi permanecendo. Em 1850 surgiu a Lei de Terras, que aí o Brasil já não era mais colônia de Portugal, mas se estabelece que não se pode mais doar terra, tá? Não, minha filha. Primeiro que eu não tenho filha e ela não vai casar com o Robson. Robson não é um nome muito bonito, né? Desculpa aí qualquer Robson que estiver assistindo essa aula agora. É, mas em 1850 decidiu-se que não podia mais doar terra. Ou você não podia se tornar proprietário de terra a não ser que você tivesse dinheiro para comprar. E no século XIX, pessoal, 1850 no Brasil, grande parte da sociedade era composta por escravos. E aí havia a chegada de imigrantes. Então, essa política da lei de terras era uma política para impedir o acesso à terra por parte dos mais pobres, né? Manter essa desigualdade. Até porque eu já disse que terra é um bem estratégico. Quem tem terra tem poder econômico, tem poder político. E é engraçado, se a gente comparar com os Estados Unidos, que também foram colônias, mas foram colônias de povoamento, lá aconteceu o inverso. Lá se incentivou o povoamento do território e aqueles que tivessem a iniciativa de se fixar, né, os imigrantes que estavam chegando nos Estados Unidos no século XIX, tivessem a iniciativa de se fixar no interior e conduzir alguma atividade econômica, aquela pessoa ia ser proprietária de terra. Isso ajudou a economia dos Estados Unidos a se desenvolver.
No Brasil, isso gerou uma grande exclusão, né? Ou seja, a gente continua com um bem econômico extremamente importante na mão de poucas pessoas, beleza? Uma estrutura desigual. Então, isso foi, tirando o sul do Brasil, em que houve aí chance dos imigrantes comprarem pequenas propriedades rurais, porque havia interesse da coroa em povoar o sul do país, o restante do Brasil, nós temos o predomínio do latifúndio, poucas pessoas tendo acesso a muita terra. E isso vai permanecer desigual e isso vai gerar conflitos, né? Hoje no Brasil, nossa, que mapa ruim. Eu vou até sair dele. Não vou nem compartilhar no vídeo. Hoje no Brasil, a disputa pela posse da terra acontece na nova fronteira agrícola, ou seja, os espaços para onde a agricultura está se expandindo, que é a região amazônica, né? Lógico, por meio do desmatamento, por meio do avanço desse problema, né? Quem conduz esse desmatamento, quais atividades? É a pecuária e a agricultura, além da extração ilegal de madeira. Tudo isso faz com que a borda ali da Amazônia ela venha sendo desmatada, que é um mapa que eu não vou mostrar porque está muito ruim. E junto a esse processo, a gente tem como consequência a violência. Por quê? Boa parte das terras que nós temos na Amazônia são terras devolutas. São terras que não têm um proprietário necessariamente, alguém que tenha comprado aquela terra, né? Ali existe muito o problema da grilagem de terras, ou seja, pessoas que falsificam o título de posse da terra. Ele cria lá, ele faz uma escritura, falsifica uma escritura, coloca numa caixa cheia de grilo para dar um aspecto de envelhecido, né? Pinga lá uma vela, queima um pouquinho, e aí ele aparece lá no cartório, lá fala, ó, sou dono dessa propriedade rural. Muitas vezes são propriedades rurais que já tem gente morando, sejam grupos indígenas, sejam poceiros. Poceiro é o cara que fixa numa terra que não é sua, ele não comprou, mas ele está ocupando aquele espaço para produzir alimentos para a família dele. Ele se aventurou aí em direção à região amazônica. Só que ele não tem o título, tá? E aí aparece lá o grileiro e expulsa esse poceiro. Não de maneira educada, né, usando a violência. E aí a gente pensa, essa região amazônica, a presença do Estado para garantir a paz é inexistente, ou seja, ali é a lei do mais forte mesmo, tá? E esse grileiro, ele falsifica esse documento para vender a terra, de propriedade da terra, não porque ele quer investir e plantar. Ele vai vender essa terra para outras pessoas. Ele vai pôr lá na OLX, ó, fazenda de 1.000 arqueiro aqui no Pará. Sei lá, 50 mil reais. Então ele está vendendo uma terra que não é dele. Beleza? E aí o investidor falou, pô, 50 mil reais, eu vou vender o meu Corsa, o meu Chevette, vou pegar 50 conto e vou virar fazendeiro lá no Pará. Tá? Então, esses 3 mapas que estão aqui no slide agora, eles indicam como a violência está distribuída na agricultura no Brasil, na zona rural. E a gente percebe que tanto o número de assassinatos, ameaça de morte, tentativa de assassinato, eles estão distribuídos no país inteiro, mas eles se concentram no que a gente chama de arco do desmatamento, nesse entorno da Amazônia, que é onde está acontecendo o problema do desmatamento, que envolve disputa pela terra, tá bom? Era isso, turma. Ô, Christian, você falou que tinha algumas dúvidas que depois queria tirar. Você quer escrever aí? Em termos de assunto que tem a ver com a atividade que nós fizemos, eu terminei.
Era do mapa da distribuição da violência. Tá? Ah, um assunto que a gente não falou sobre agricultura é a questão da modernização, né? Quando a gente falou ali de desemprego, a mecanização é um elemento da modernização agrícola, assim como o uso de agrotóxicos, de sementes geneticamente modificadas. Tudo isso ajudou a aumentar a produtividade agrícola, né? Vamos lembrar que a agricultura é uma atividade extremamente arriscada, né? A gente depende da natureza. Se a natureza, a estiagem que a gente está vivendo agora, se o agricultor ele não tem dinheiro para investir em irrigação, ele está perdendo a sua produção, né? Só que aí a gente entra num outro problema. Quem tem acesso a crédito? Quem tem recurso para investir numa produção moderna na agropecuária brasileira? O pequeno agricultor ou o grande agricultor? Ninguém vai escrever? Vamos lá, o sitiante vai lá no Banco do Brasil, um banco, pedir empréstimo. O banco vai oferecer um volume grande de dinheiro para ele comprar insumos, lá, fertilizante, máquina, contratar gente para ajudar a ter uma produção agrícola mais segura? Não, porque o pequeno agricultor só tem uma pequena propriedade, é a única garantia. Então, o banco não vai emprestar grandes volumes de dinheiro a um prazo legal. O grande proprietário latifundiário, aquele que herdou terra, né, para lembrar aí do caso da semana passada do, do rapaz de azul e do entregador, né? Se ele trabalhou para conquistar aquilo, obviamente que não, ele herdou. Aquele que tem a sorte de herdar um latifúndio, ele vai no banco. Primeiro que ele não vai na mesma agência que o pequeno agricultor, né? Ele vai numa agência Prime, uma agência exclusiva, né? Lá ele vai ser bem tratado. Life Action. Professor, eu queria saber se você deu alguma lição esse bimestre. Eu dei um Google Forms. Depois você está em algum grupo aí de WhatsApp? Ou você pode procurar lá no Facebook da escola, lá no mural, tá? Ou me chama no privado que eu passo qual foi a atividade de início desse terceiro bimestre, beleza? Então, voltando lá, o grande produtor, ele vai lá ser bem tratado no banco. Tipo, o cara tem uma propriedade rural que vale 2 milhões de reais. O banco vai oferecer para ele um crédito de 4 milhões para ele comprar maquinário, para ele comprar semente. E aí é certeza que esse cara vai ter lucro na produção, né? Então, esse sistema desigual na distribuição de terra, ele acaba influenciando também na própria produção agrícola. E aí para terminar, quando a gente pensa no grande produtor, no latifundiário, ele produz gêneros que é para abastecer a indústria, né? A cana-de-açúcar, a soja, o milho, né? São gêneros que são exportados. Quem produz alimentos para a nossa população são os pequenos agricultores rurais, são os agricultores familiares. Se esses caras não tiverem apoio para se manter na agricultura, a gente vai ter, por exemplo, alimento cada vez mais caro, porque a produção vai diminuir. Se um pequeno agricultor que não conseguiu investir, que não tem segurança para continuar plantando, se ele contraiu um empréstimo e não conseguiu pagar, porque ele teve prejuízo, dado que teve lá ou muita chuva, ou uma seca muito forte, ou o preço do que ele cultivava caiu muito, ele vai ter uma dívida, o banco vai tomar a terra dele, vai leiloar essa terra, provavelmente um grande fazendeiro vai comprar, vai ter ainda mais terra, e não vai mais plantar alimentos, e aí o alimento fica mais caro para nós brasileiros.
tá? Então, essa desigualdade na distribuição de terra, que começou lá nas capitanias hereditárias, elas influenciam no preço da comida que a gente vai acessar agora há pouco, né? Já está na hora do almoço. Se ninguém tiver dúvidas, é isso, gente. Foi essa a nossa aula. A partir da semana que vem, a gente começa a falar dos assuntos relacionados ao terceiro bimestre. Almoçou vendo a aula, Flávia. Deixa eu parar de gravar aqui. Muito bem. A minha mãe fritando um bife ali, cheirando, um cheirinho gostoso, e você